Líderes Futuristas é um programa que conta histórias, cases de sucesso. E como aqui já passou vários políticos, eu não poderia deixar de entrevistar uma estrategista política. E hoje estamos aqui com ela, Isis Vargas. Isis, seja bem-vinda ao Líderes Futuristas. Muito obrigado, Bárbara. Para mim é uma honra, né? A Bárbara, minha amiga de campanha, conheço há muito tempo. Depois nós vamos trazer um pouquinho das histórias ali. E para mim é uma honra estar aqui nesse teu programa, nessa tua construção que tu fez, que a gente estava falando, a gente abre as portas a gente mesma, né? Porque a gente é sagitariana, então a gente sempre se identificou, eu e a Bárbara, né? E a política nos uniu nesse mundo aí. Estamos aí hoje. Espero poder contribuir com o teu programa aí um pouquinho. Isis, a Isis é uma das primeiras mulheres aqui do estado a engajar nesse meio de estrategista política, né, Isis? Conta pra gente da onde tu veio primeiro. Vamos lá. Né? Porque a gente quer inspirar outras pessoas, né? Vamos lá, eu acho que é bem legal a gente começar do início para as pessoas entenderem, ainda mais no meio que é tão difícil e para as mulheres, né? Com certeza. Então eu vim de Teutônia, Paverama, da cidade do interior. E o meu avô lá tem 6 mandatos no município de Paverama, né? 6 mandatos. Então eu tenho 31 de idade e ele 24 de mandato. Olha só, gente. Então tem uma coisa que é o natural do dia a dia, né? A gente vive aquilo constantemente, ainda mais em municípios menores, porque a política ela tá todo dia na porta da tua casa, ela tá todo dia no supermercado, ela tá todo dia na escola do teu filho. Então eu vivi isso o tempo todo. Lá atrás eu já tive outras profissões, fiz outras coisas, mas tem uma coisa que é natural, que é a liderança. Então a gente aprendeu isso com o meu avô. E está no sangue, né? E está no sangue, Eu tenho padrinhos políticos que já foram deputados, tenho compadres prefeitos, então todo esse meio em mim girava. E eu confesso que tentei fugir. Porque estar à frente e ser um candidato, né, estar posicionado, fazer campanha, eu não sou preparada. E aí, quando digo não se prepara isso, mas tu é estrategista sim, porque tu tem que estar preparada psicologicamente. Com certeza. Muitas vezes tu não vai conseguir resolver o problema daquela pessoa, vai demorar um tempo. Quanto menor o município, mais as pessoas se conhecem. Então, para te dormir hoje, Bárbara, tranquilo, sabendo, né, que talvez o posto de saúde está com uma fila de 15, 20 pessoas lá e tu é o prefeito, tu é o vereador, hoje ainda não é para mim. Eu sou assim, sagitariana, midiática. É agora, vamos resolver. Quem resolve isso? Sem burocracia. Sem burocracia. O perfil da iniciativa privada. A gente tem os meios para resolver, como a gente vai resolver isso aqui. E é muito difícil quando tu está na iniciativa pública, porque tem trâmites, tem lei, tem que respeitar isso, tu não pode fazer. Essa é a maior dificuldade que eu tenho com clientes hoje, né, que eu atendo prefeituras, que clientes que nunca estiveram na política e hoje estão ali atuando. Eles acham que é empresa privada, né? Então não tem como. Esses dias eu comentei em uma entrevista aqui sobre essa nova era de prefeitos empreendedores. O que tu me diz sobre essa nova era? Vão levar as prefeituras muito além do que elas estão, mas precisam de um tempo para se adaptar. E esse período é até o 2º ano, 3º ano ali de mandato. Então as pessoas têm que estar preparadas para dar a oportunidade para eles fazerem 8 anos e não só 4. Por que eu digo isso? Porque aqui no Rio Grande do Sul, o governador Sartori era esse perfil. Arrumou Caxias do Sul, veio para Porto Alegre para arrumar o estado e não teve tempo de arrumar porque nós somos muito imediatistas. Mas é esse perfil que depois, quando passou, a gente viu que talvez a gente queria o gringo ainda sentado na cadeira para estar resolvendo. O gringo estava certo, né? Aí não era mais levantar a bunda, né? Como era o programa de TV. Bom, mas voltando lá. Então, eu entendi, fiquei um tempo fora e a partir disso eu fui me aprimorando e sabendo que eu queria estar no bastidor. Então eu fui buscando a base, eu sabia fazer um cálculo coeficiente, eu sabia como se comporta, eu sei as histórias de todos os partidos, tu pode me perguntar de quem for, eu sei a história do Estado, e a partir disso tu vai estudando, tu vai lendo, tu vai aprimorando. A política, ela é teoria aplicada com a prática, não existe uma sem a outra. Então, se tu não tem o dia a dia, o chão de fábrica ali, a coisa que faz mesmo acontecer, tu não vai conseguir aplicar a teoria, ainda mais no mundo hoje que tem um monte de discurso, de narrativa, para te saber entender. Bom, depois disso eu recebi uma oportunidade para vir trabalhar em Porto Alegre, né, junto de uma equipe, e beleza, eu aceitei a oportunidade na época, olhei pro negócio, pensei, mas isso aqui eu faço dormindo. Foi quando eu vi que, e é isso que muitas vezes a gente não acredita na gente.
Eu nunca tive essa coisa que não iria. Ainda mais por ser mulher no meio tão machista, né? E uma outra coisa, mulher no meio machista, eu nunca aceitei cargos de comissão, então eu nunca passei numa prefeitura como CC tendo todo o meu histórico, todo o meu vínculo, né? Se tu me pegar a foto de criança, quem tá nos meus aniversários, no aniversário da minha filha, são todos políticos, e eu nunca aceitei. Eu nunca me filiei a partido nenhum, então eu tenho um vô que é MDBista desde sempre, tenho amigos do PSDB, do PT, de todos os partidos e nunca me filiei. E nisso tu pode fazer um network, uma rede de relacionamento gigantesca, né? Porque é pelo meu trabalho, Isso. não pelo meu apadrinhamento. Quando eu cheguei em Porto Alegre, Bárbara, com uns R$250 na carteira para tomar um cafezinho com um marqueteiro que era famoso, que é um excelente profissional, inclusive. E ali ele me deu ali a oportunidade de trabalhar. Quando eu vi o que acontecia, como era, eu disse, mas isso aqui eu sei fazer. Isso aqui é o beabá. É o beabá, e é isso aqui que eu me reconheço. E aí foi quando, depois que terminou a primeira eleição, eu falei, eu vou fazer pra mim. Porque se eu sei fazer, o mercado é bom, isso que eu falo, o mercado da política é ótimo profissional. Desde que tu saiba ter limites. Limite com o teu cliente, limite com o partido, as parcerias acontecem, o network. Mas tu não vai viver a vida daquela pessoa. É diferente de tu ser um assessor de gabinete. Nesse meio tempo, eu estruturei o iceberg. E aí, como a Bárbara disse assim, o casamento teu e do Alexandre tá durando, né? Se conheceram na campanha, né? A Bárbara presenciou, inclusive, o Alexandre com mais de 20 anos de legislativo, né? Especialista em direito eleitoral. Eu um pouco mais ambiciosa, assim, viu? Nós vamos fazer o nosso. É agora que nós vamos. Juntou a dupla. Juntou a dupla. Agora são um mais calmo e um mais 220 que eu sou, né? E aí eu disse assim, tá, mas o que eu quero? Como eu quero? Como eu crio estratégia para político, eu tenho que criar uma estratégia para mim, para o meu negócio, que é a cabeça que a gente tem que ter. Beleza. E eu sempre fui um perfil empreendedor. Eu sempre fiz, era muito natural. E aí eu disse assim, eu tenho que ganhar autoridade. É a primeira coisa, porque eu sou uma novata, sem o apadrinhamento de ninguém, não tenho contrato com nenhum partido. E aí eu criei o iceberg que eu queria mostrar para as pessoas como é o bastidor da política. Que uma coisa é quando a campanha está na rua, está acontecendo, o político está ali falando. Mas antes disso tem muito trabalho. Equipe de TV, tem muita coisa. Para vocês entenderem, pessoal, ela tem um podcast que ela entrevista políticos, né? E hoje ela é a nossa entrevistada. Hoje ela não está entrevistando. Político. E é difícil, viu? Porque às vezes eu quero fazer a mesma pergunta, porque já ela é natural. quer fazer a pergunta. E eu fico me segurando para não fazer um monte de pergunta, porque tem que dar espaço para o entrevistado, né? É o meio termo, né? Falar. E, Isis, qual é a maior dificuldade que tu tem com político? Eu acho que é a minha dificuldade. Porque tu vai pegar um projeto que é dele, um sonho que é dele, só que ele tem a forma dele. Como que tu consegue mudar o pensamento dele? Eu não mudo o pensamento dele. Ninguém muda. Ninguém muda ninguém. A gente adapta para aquilo que a gente precisa. E como que tu faz? E faz o cliente entender. O que sempre a assessoria, a consultoria faz? A gente mostra o caminho. Está aqui, isso aqui. É o espírito do tempo na política, tá? A política, ela quer um perfil dessa natureza aqui, nesse momento aqui, daqui 3 meses ela já não quer mais esse perfil. Pode ver quem vota e depois se arrepende. Na primeira semana ele já se arrepende porque talvez não era aquilo ali que eu queria. Então é o espírito do tempo. O que o eleitor quer nesse recorte, nesse tempo? O que ele quer dessa gestão? E a gente chega e apresenta a narrativa, a história com tal resultado. Normalmente o resultado é a urna. É ela que vai decidir o teu trabalho. Então, tu chega no político e diz, viu, tu tem esse perfil, isso aqui é bom. A matriz SWOT, qual é as tuas forças, as tuas fraquezas, isso aqui dá pra gente utilizar, isso aqui tu tem que maneirar, isso aqui não dá, dessa maneira não vai funcionar. Trazer um exemplo na prática, tá? Eu fui dar uma palestra semana passada e um dos que estavam na palestra é um amigo meu, que é vereador, e aí ele me disse o que estava acontecendo. E eu falei assim, mas eu muito, né? Bruta, até burro, né? Porque eu já te falei que é assim, 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 assim. Aí ele falou assim, não, isso, mas eu falei, viu, tu quer fazer dessa maneira? Faz, tá aqui o teu chefe de gabinete, tu vai se ferrar, cara já te falou, tu não quer ouvir. Por quê? Porque o de fora tem que falar. Porque o de fora dentro enxerga, né? Porque o de dentro falando muitas vezes não dá, o chefe de gabinete não é isso. Então eu tenho essa coisa, isso é muito faca na bota. Olha, eu te apresento isso aqui, e eu não torço pra dar errado. Porque tu dando errado é o meu case tá dando errado. Mas eu te dou opção, mas a última palavra é tua. Porque se der certo, é tu, e se der errado, é tu, não é eu. Então, tu vai dormir com as opções. Quando tu pega muito estrelinha, tem uns estrelinha também, né? Tu pode falar sobre isso ou não?
Posso. Eu falo de todos, tá? Porque eles sabem quando eu falo contrato. Falo coisas inacreditáveis, viu? Mas isso aqui eu vou ter que falar. Mas é o seguinte, a maioria dos políticos tem um ego muito grande. E quem dá esse poder para ele é a própria assessoria de gabinete dele, seja do prefeito. Porque infla o ego deles. Porque é mais fácil eu te agradar do que eu te falar a verdade. Eu te agradando, o meu CC tá garantido. E o político, ele é malandro, porque ele é político. Ele vai te testando. Então, ele vai te medindo, ele vai te xingar um pouquinho hoje, amanhã ele vai estar num péssimo dia, desculpa, vai dar porque está errado na votação, porque o prefeito não deu o que eu queria, ou eu sou o prefeito, eu acho que eu sou o maior de todos. Esse tipo de cara é o que eu mais gosto de trabalhar. Porque eu vou sentar e vou dizer, não vou fazer. Não é desse jeito. E aí eles acabam aceitando a forma que é para ser, porque vê a autoridade. É posicionamento. A escolha vai ser sempre tua. É sempre tua a escolha. Mas eu vou te dizer, né? Vou te dar um exemplo, campanha, tá? Campanha a gente tem um tudólogo, todo mundo sabe tudo. Eu cheguei num município, 150 mil habitantes, em outro estado, para fazer a campanha. O prefeito, muito gente boa, sempre respeitou meu trabalho e tal, mas quando eu comecei com as ideias que eu tinha criado, a estratégia material, ele começou a me boicotar e dizer que não era. Não é isso, não é, aqui não funciona assim, não é assim. Aí chegou um dia eu falei, viu, a campanha que tu tá desenhando para mim é a tua campanha de 8 anos atrás, que não era nem tu que fazia, que era o cara que te criou que fazia. Então deixa eu te falar uma coisa, ou tu faz do meu jeito, ou eu pego a minha equipe de mais de 50 pessoas, porque era com TV, eu vou embora. Santo remédio. Santo remédio. Nunca mais. Não, isso não é isso, tu que é profissional e tal. E aí era uma discussão tão idiota que demorou 2 semanas para resolver, porque eu também não entro numa briga que eu também vou me desgastar. Faz do jeito que tu quiser, que é tu. Esse sonho é teu, tu que sabe o resultado tem que ter. E eu me lembro que era para escolher a cor, tá? E eu queria verde e amarelo, pelo cenário, pelo voto do Bolsonaro na época, porque o PL lá não se identificava, o PL era comandado por um petista, era uma coisa surreal, assim, de política. E eu falei, viu, vamos fazer o verde e amarelo. Não, nós queremos azul. Eu falei, não, não faço, fazer verde e amarelo. No primeiro dia de campanha, adivinha, os 2 candidatos tinham verde, tinha azul. Um azul mais fraco e um mais forte. O nosso tinha verde e amarelo. O que te dá cor de campanha e tamanho de campanha? Quem aparece. E daí o prefeito dizia assim na época, que era o meu cliente, que ele botou indicou um sucessor. Aí isso é uma gênia, porque nessa cidade só dá nós, porque não sei o quê. Mas primeiro... Mas teve todo um embate para poder conseguir. E eu não sou muito de discutir. Se eu falar que não é não, é não e é não. Agora, se tu disser pra mim, eu quero tal coisa, tipo assim, ó, mulher de candidato que diz pra mim que eu arrumei um pouquinho o dente do candidato, tá? Ah, mas esse não é o sorriso dele. Aí eu mandei minha equipe. Agora vai ser. Eu falei assim, não, falei pra minha equipe, viu? Tira o que vocês arrumaram o dente, deixa assim, a mulher dele ama ele assim, eu vou me estressar por causa do dente dele? Eu não, tá todo mundo acostumado com o dente dele torto, amarelo, sei lá, foda-se. Vou falar o nome aqui, não sei se pode. Falei, foda-se, vai ser assim, pronto, acho que eu vou comprar essa guerra? Não, eu quero resultado na urna. Isso não vai mudar o resultado na urna. Se é uma coisa que vai mudar o tamanho ou a performance, eu não vou deixar, porque a estratégia é minha. Agora, pouquinha coisa, aí então só tem desgaste, entendeu? Eu vou querer desgaste com a mulher do candidato? Eu não, ela tem que estar feliz, tem que estar alegre para mandar o marido todo dia pra rua, ó, vamos fazer campanha, acorda de manhã feliz, vamos mais uma. O cara vai chegar 2 horas da manhã, vai sair às 6 para estar na feira. Tu acha que o político que tem o apoio da esposa, ele tem uma performance maior ou não? Muito melhor. Muito melhor? Tu tem que sair de casa desmotivado. Tu tem que sair de casa com força de vontade. Porque, vamos lá, vamos trazer pra nossa vida real. A gente não quer todo dia falar com as pessoas. É um saco, muitas vezes. Tu não tá num bom dia, tu acordou, né? Tu teve um péssimo dia, hoje tu pagou conta, não gosta de pagar conta. Qualquer coisa pode acontecer. E aí, se tu tem alguém em casa, uma família que não te apoia, tu tá lutando sozinho. Tu contra todo mundo lá na rua e tu contra todo mundo dentro de casa. Ninguém tá falando, ó, vai. Tem que ser vai. Eu aprendi isso com a minha avó. O meu avô, ele fazia campanhas, ele faz campanha hoje até hoje, né? Mas não concorre mais. Todo santo dia. Então, quando ele dizia assim, tô cansado hoje, a minha avó dizia, vai, que é mais um dia que nós sabemos os votos que a gente tem que buscar. A gente sempre foi muito realista na votação. Nós nunca éramos o mais votado. A gente estava sempre entre os eleitos, era o que nos interessava. Quem sabia o nosso colégio eleitoral, de onde é que sair, quanto que nós tínhamos que buscar. Então, que é uma coisa que a gente tinha na história, que a gente entrou no município, é que nós éramos os únicos que furávamos todas as urnas. Então, nós fazíamos dentro do município, que tem uma extensão territorial grande, mas pouca gente, a gente furava todas as urnas. Olha só. Mas era uma questão de estratégia e todo dia tinha que sair para buscar voto. Todo santo dia. Meu avô, ele sai todo dia para buscar voto. Até hoje que ele não concorre. Eu falo, todo dia ele sai pra... Ele faz política toda hora. Vai tomar um cafezinho, tá no mercado, esse dia ele me ligou para saber de uma questão que... Olha só como são as coisas. Ele me ligou para saber de uma questão que estava rodando
lá em Brasília, que ele estava vendo os deputados votar sobre a aposentadoria de não sei o quê. Daí eu falei, tá, mas o que tu quer com isso? Não, tem que aposentar um senhor aqui, que daí eu já disse pra ele que não é assim, porque o meu avô já foi de testemunho de aposentadoria de mais de 150 pessoas. Então, quando o advogado chega pra instruir ele, que ele é testemunha, ele diz, não, pode deixar. Aí eu Pode deixar que eu já tô treinada. Isso, aí ele escuta o advogado e fala só o que ele quer. Aí eu falei, vou, mas o advogado não falou isso. Eu faço aqui, ó, minha filha. Há 30 anos. Eu vou ter 83, né? Há 30 anos eu faço aqui, que eu levo a pessoa pra se aposentar, eu sei como é que é. Então é aquele político de network que faz. Isso acontece, Bárbara, na maioria dos municípios. Porto Alegre, Canoas, São Paulo, são outras realidades. Isis, e tem vários perfis de político. E tem aquele político que ele não consegue manter o relacionamento também, né? Eu estou te perguntando porque é um exemplo. Eu conheço muita gente, só que eu não consigo ficar mantendo o relacionamento ali, conversando, mandando oi, tudo bem, como você está? Mas eu conheço muita gente. Como que tu faz esse político manter o relacionamento? Porque na política... Vamos lá. Uma coisa que acontece logo depois de eleito, ele se afasta da sua base eleitoral. Por quê? Porque tem muitas atribuições, seja como vereador, que agora eu tenho que pensar no gabinete, que eu tenho que fazer um projeto de lei, que eu talvez não tenha uma assessoria que saiba, então eu tenho que buscar, ou como prefeito, que daí tu tem todas as coisas da pasta, ou como deputado. Vamos lembrar de onde é que a gente veio, eu sempre falo. A gente começou lá, né, visitando as pessoas, começando aquele network. Por isso que eu falo que um gabinete organizado, seja de deputado federal, deputado estadual, tu manter a base, tu tem que ter os teus para estar lá. Então não adianta no sábado de tarde tu não querer ir no futebol da comunidade. Tu é uma pessoa pública, tu tem que estar ali. Então eu não tô eleito e daqui 3 anos e X meses eu vou fazer campanha. Não, eu estou eleito e todos os dias eu vou fazer campanha. Porque a pessoa que me vê, ela vai dizer, o fulano passa sempre aqui. Ah, porque ele está sempre aqui, porque quando ele volta, por que a gente estuda os colégios eleitorais de deputados e diz, viu, tem que voltar para a base. Olha a primeira eleição, onde é que ela iniciou? Ah, ela iniciou aqui. Ali, Bárbara, só falta carinho. Pode ser que o voto mudou, mas está faltando carinho. Eu conheço deputado que se elegeu muito bem no Vale do Taquari, e aí depois a equipe dizia assim para ele, a própria equipe dizia assim, não precisa ir que aqui está resolvido, nós temos que buscar mais votos para ampliar. E o que aconteceu? Ele não se elegeu. Porque era ele, tinha que ser ele na comunidade que ele se identificava, tinha que ser ele visitando o vereador que fez campanha para ele no primeiro mandato. E eu nem estou falando de emenda nesse tempo, eu estou falando assim, de estar presente. Tu tem que estar presente o tempo todo na comunidade. Então no domingo de manhã tem que ir na feira, domingo de manhã tem que tomar um café numa padaria. Eu tenho um amigo que ele toma café da manhã, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, em padarias diferentes. Olha que estratégia boa, né? Porque ele conversa com pessoas diferentes, então para ele não fica pesado. Para ele é uma coisa natural. Ele tem que tomar café da manhã. Hoje, eu vou lá para ele não se perder, ele fez uma tabela e cada dia ele vai num espaço. Na campanha também era assim. Eu tinha um candidato a vereador que foi eleito, mais votado do partido, inclusive, que ele dizia assim, Isis, ele era novato, primeira vez, eu não tenho agenda. Vai na padaria. Vai no corretor de imóveis, vai no supermercado, em qualquer lugar tu vai fazer agenda. A agenda não é eu ir para dentro da casa da pessoa, ter uma reunião importante. A agenda é o dia a dia. Então vai na padaria tomar café, ele ia. Vai lá nos corretores de imóveis que tu representa. Do corretor de imóveis, ele já achava um churrasco para ir na terça-feira de noite, na quarta-feira de noite. E aí tinha dias que ele estava desmotivado. Olha só. Não tem, tu tá desmotivado, olha, eu acho que não vai dar, acho que, né, tu não consegue contabilizar os votos. E eu dizia, vamos de novo, é mais um dia. Porque tu acaba, então, estar próximo da tua base, não sair, tem um dia que eu preciso responder meu WhatsApp. Responde, olha, eu não estava conseguindo, eu tô com muita atribuição, mas deixa eu te falar, não sei o quê, manda um áudio. O que é um áudio de 2 minutos? Fala horrores 2 minutos. Então, tu consegue se aproximar da pessoa, para ela responder, beleza, vou marcar isso. E aí, também a assessoria entende isso, né? Isis, e a nova era dos políticos digitais, da era digital, político da internet? O que tu me diz sobre isso? Vamos trazer para a vida real. Porque agora a gente falou sobre a base, que tem que estar próximo à base. Mas teve, principalmente na era bolsonarista, veio muito os novos eleitos da era digital, que também se elegeram na onda bolsonarista. Isso. Que eram do digital, eles não tinham base. Vamos falar do nosso querido Zucco. Sim. Ele veio na era bolsonarista e o digital que fez ele alavancar.
Espírito do tempo, de novo, o que as pessoas querem nesse momento. Então vamos lá. A eleição do Bolsonaro de 2018, ela é uma eleição que tem vários fatores. Não é porque o Bolsonaro era a melhor opção agora, é que ele era a melhor opção do cenário. Então tinha o escândalo do mensalão, tinha aquela coisa das pessoas tristes. Porque vamos lá, ele se elegeu São ondas, né? com Deus, pátria, família e liberdade. Vamos lá, eu nunca discuto méritos, tá certo ou não. Eu digo como foi o cenário. Às vezes as pessoas interpretam mal. Então, Deus, pátria, família e liberdade, tudo bem. O cristão, o crente, aonde ele está? A igreja. Na favela? No subúrbio? Muito difícil. Vamos pegar aqui Porto Alegre para dar um exemplo. Muitas vezes as igrejas, né, essas assim, o Brasil para Cristo, Deus e Amor, ela está normalmente no subúrbio, dentro das favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo. É um estudo, não é eu que estou falando, isso é o que acontece, tá? Por que o voto do Lula não estava lá? Porque era o espírito do tempo. Agora vai vir um cara que fala sobre a família, ele que vai proteger a minha família, né? Aí tinha o escândalo do mensalão, então vamos trocar porque esse aqui é militar, vai dar certo. Tinha várias coisas que atribuíam isso a ele, beleza. Ele não tinha tempo de TV, ele tinha internet para falar. Mas o que ele tinha? Ele rodou o Brasil inteiro numa caravana. Ele rodou o Brasil inteiro. E continuam, né? E continuam. Então, assim, vamos pensar, será que foi só a internet que elegeu o Bolsonaro? Não, foram vários atributos. O cara não tinha tempo de TV, fez uma caravana. E Bolsonaro chegou aqui em Porto Alegre, para te ter noção, com uma pessoa recepcionando ele no aeroporto. Pra te ver, né? E a gente conhece essa pessoa, não vou citar porque a gente conhece que é uma mulher que trouxe o Bolsonaro para cá. Ela pegava carro emprestado e tudo. Nem o Zucco não buscava Bolsonaro na época. Era essa mulher que buscava. Era essa mulher que buscava e andava com o Bolsonaro. É impressionante, né? Como lá atrás, quem acreditou no Bolsonaro para ser candidato foi o Onyx Lorenzoni. Não foi esse grupo novo que se elegeu e aí construiu com ele agora sim essa aliança. Mas lá atrás, aqui no Rio Grande do Sul, foi Onyx, né? E aí tinha essa mulher que buscava o Bolsonaro lá para ir, para viajar. E a política tem disso... da ingratidão, né, Isis? Porque no início da era bolsonarista, o Onyx estava à frente. Hoje, aonde está o Onyx? Do lado. Está do lado. Do lado. Tem coisas que a gente não vai ter como explicar, porque nós não estávamos sentados naquela mesa na hora da construção ou do concerto. Mas pode saber que o Onyx tem uma força fenomenal e eu ainda falo aqui, né? O Alexandre está me olhando porque ele não gosta que eu faça essas coisas. Mas eu ainda falo que o Rio Grande do Sul pode surpreender com o nome do candidato. Olha tem coisas que a gente não sabe os combinados. Então, vamos voltar para o Zucco, que eu gosto de falar que é um case sucesso também. Tu me perguntaste. É um grande case. É um que 300 mil votos. E eu falo assim, o Zucco é um arroz com feijão bem feito. Por que um arroz com feijão? Porque quando ninguém acreditava no Zucco... E ele não troca a linha dele. Não, quando ninguém acreditava, vamos dizer, acreditava. O Zucco ia ter o voto ali, né, do perfil dos militares, aquela coisa toda. Só que depois o Zucco é um cara muito trabalhador. No certo ou no errado, na estratégia ou não, ele é um cara trabalhador. Então, se nós vamos pegar lá atrás, o Zucco era um cara que todo domingo fazia live com o Vitorino. Mas nunca foi uma live de 300, 400 pessoas. Foi uma live de 10. Eu assistia de 10, de 7, mas era todo domingo. E com uma pessoa importante, que tinha TV, que falava com uma bolha. E aí foi aumentando, foi aumentando. Então o Zucco teve, que muitos políticos não têm hoje, resiliência de trabalho. Mesmo quando dava... Eu me lembro que eu conheço os assessores, eles diziam, a gente tem que entrar agora às 7 horas, porque é a live do Zucco. Então eu também entrava para assistir. Então, falava de N assuntos referente à bolha. Política, Isis, tu fica atento a todos, né? A todos. Como é que tu se divide nisso? Eu acho que é natural, tu consome o tempo inteiro. Tu consome o tempo todo política. Tu acorda de manhã aqui no Rio Grande do Sul escutando a Rosane de Oliveira, depois às 8h15 ali, que já começa os bate-papo, né? E aí, os meus amigos são todos políticos. Né? A gente foge da política. Eu sou casada com o cara que levanta às 4 da manhã para ler o jornal, abre o jornal digital e tá lendo 4 horas da manhã para me dar todas as informações. Deixa eu ver que Alexandre, dia não começou, sábado, domingo, a mesma coisa. Alexandre, 4 horas da manhã não é horário. Não é horário. Então, quando eu levanto, eu já sei tudo que saiu no jornal naquele dia, que ele já me passou, que ele já sabe como é que tá. Olha só. E outra coisa, a gente acompanha não só aqui, a gente acompanha o Brasil inteiro. Então, assim, se tal coisa está sendo votada hoje, eu vou saber, porque o Alexandre já me anunciou. Isso aqui é assim, o cara faz assim, porque ele é totalmente técnico.
Então ele sabe, ó, tem que passar isso aqui nessa comissão para ser isso, que a votação é assim, que faz assim, assim, assim. Então ele já me dá todo o panorama. Porque o panorama, a nível Brasil, ele vai impactar em algum momento aqui. Por isso que eu tô falando, a gente não sabe o que foi combinado em Brasília. A eleição do Rio Grande do Sul para governador, ela pode nos surpreender ainda. Com certeza. Porque tem muita gente já com o sapatinho calçado e não apareceu ainda. É verdade. Tanto que o Zuco vai a Senado, né? Tá construindo algo para Senado, né? Aí tem uma discussão, porque às vezes ele dá uma entrevista falando que ele vai a governador, às vezes ele vai a Senado. Mas vamos parar para pensar no nível nacional, que eu, como estrategista, pensaria. Eu com certeza iria a Senado, se eu fosse o Zuco. Sabe por quê? Porque a luta deles contra o Supremo Tribunal, ela só vai acontecer se a direita tiver mais número de senadores para conseguir impeachment. Então vamos falar outro nome do Rio Grande do Sul que eu acho que é válido, Marcel Van Hatten. Muito. Se tu olhar a nível do estado hoje, o Marcel é um senador. Muito. Lá no Vale do Taquari, com as enchentes, as pessoas citavam os nomes dos senadores nos comentários, porque eles tinham percepção que os senadores não estavam agindo. Botavam o Mourão, botavam lá o... Como é que é o nome do outro senador do PT lá? O Paim. Colocavam nomes e citavam o Marcel, porque na percepção das pessoas, o Marcel é senador. É senador. Ele é fora da curva. E eu não trabalho, não trabalho com o Marcel, não tem, né? O Alexandre foi chefe de gabinete dele, mas assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o mercado, tá mostrando isso aqui. Então eu sempre falo assim, o Marcel é uma máquina. Ele é maior que o Novo, maior que todos. Ele é eu falo menino, né? Que ele é um menino que foi vereador e depois concorreu a deputado, não se elegeu e depois foi pro Partido Novo, construíram essa base do Novo, né? E ele se elegeu com 400 e poucos mil votos, né? Mas, Bárbara, o Marcel tem uma coisa, que eu sempre falo assim, o Massulo, nosso amigo, o prefeito Massulo, vem da base do Marcel, né? Foi jornalista do Marcel, mesma época lá que estavam o Alexandre, todo mundo lá. Então, o Marcel, por que eu digo que ele é fora da curva? Porque o Marcel, ele era do Progressistas, né? O Marcel, ele rodou o estado inteiro fazendo o jovem progressista lá que passava. Então, o Massulo conhece o discurso do Marcel do tempo do progressista. Tem lugares que o Marcel não pisa e tem voto dessa época. Então, claro, hoje é um fenômeno da internet, né? Ninguém é maior no Rio Grande do Sul, acho que o Marcel hoje em termos de internet, mas ele construiu uma base. O discurso dele é muito bom, a base dele é muito boa. Eu chego a perguntar para o Alexandre, trabalhou com ele, quem é que passa a informação para ele? Não pode ser que ele tenha tempo para estudar. Aí o Alexandre fala, não, ele estuda, ele é fora da curva. Vou te dar um exemplo agora, eu falei assim... Olha só que bacana. Eu falei assim, esses dias assim, que tava o governador e tava... Depois eu vou falar que eu tô falando mídia pro Marcel, ele nem me paga nada pra me falar, né? Mas olha só, tava o governador e tava o prefeito de Porto Alegre na Holanda, fazendo estudo por causa das enchentes. E o Marcel, do nada, bate na Holanda, porque ele não estava na lista para estar lá. Quando a gente foi olhar, adivinha quem é o cara que fala holandês? Ele. Marcel. Quem estava traduzindo todas as reuniões? O Marcel. É fora da curva ou não é? É fora da curva. Tava lá, tava envolvido. Para te conseguir emenda do gabinete dele, tu tem que apresentar projeto, não é uma coisa assim, vamos mandar. Então, eu não vejo o Marcel sem ser senador no próximo cenário. Olha só. E eu acho que... E o Marcel é maior, ele pode estar em qualquer partido, tá, Bárbara? Ele pode estar ele, as pessoas não dão bola pro partido. Ele é ele. Ele conseguiu trazer isso. Ele é ele. Ele é progressista, ele é novo. Fortalece essa identidade que, independente de partido, as pessoas são dele. Como que faz esse fortalecimento? Eu acho que é um Marcel a cada 200. É, né? É um Marcel a cada 200. Porque daí, muitas vezes, tu fica refém dos teus... Vamos lá. Tu fica refém de contratos. O que eu digo contratos? Indicações do governo, desse ou daquele. Então, tu fica refém do partido. O Marcel não tem isso, é um exemplo. Ele é independente. Ele é independente. E eu sempre falo assim, eu sempre falo, vereador, independente não funciona, tu não vai conseguir fazer nada. Mas ele achou uma coisa que desse certo pra ele. Pode pegar outro pra fazer. Ele fez a fórmula dele. Eu já vi outros tentarem fazer, chegarem no momento que acharem que são maiores que o partido e quando concorrem em outro partido não conseguem fazer a votação porque precisam da base do partido. Vamos lá, o Rio Grande do Sul é um estado que ele elege muito municipalista. Por isso que o PP tem bastante vereador, o MDB eles continuam. Agora, nessa nova eleição... PP, MDB e PDT. Vamos lá, nessa última eleição agora, porque agora o PL vai tomar conta. O PL vai tomar conta. Eu falava assim... PL não pode... nem existe a nível... Eu falava assim, viu, vocês não fazem cálculo?
E eu tenho um amigo que é da sigla do PL, ele dizia que nós vamos tomar conta. Eu falei, viu, você precisa de mais 20 anos para tomar conta. É matemática. É o município de 9 vereadores, que 4 são do PP, os outros 3 do MDB e tem 2 do PDT. Entendeu? E os municípios de interior, eles são muito da era antiga, né? Então, quem é PP, PDT, MDB vai ser sempre. Vai ser sempre. Não tem espaço para novos partidos. Não tem, porque os caciques dos partidos sabem alimentar eles. São os velhos da política, da onde a gente aprendeu. Então o cara faz roteiro. Enquanto que o cara tá aqui gravando o vídeo no domingo achando que tá arrasando, o seu Moreira tá visitando a base dele lá não sei aonde. Os Kovács estão visitando a base dele. Os Moraes estão visitando a base deles. E aí o cara tá aqui com a internet achando que tá chegando. Bárbara, existe uma coisa que é dados no celular, tá? Então não é todo mundo que tem Wi-Fi. Isso é uma realidade que a gente vive aqui. Mas tu vai pegando mais e mais pro interior, é o rádio da cidade, gente, que é gratuito. Municípios do interior com 30, 40 mil habitantes que não tem Uber. Que não tem caixa 24 horas. Eu sei porque quando eu ia em Encruzilhada, não tinha um Uber, não tinha um caixa 24 horas. Não tem? Não tem nada. Então, é um município onde as pessoas vivem um outro mundo que não é a nossa realidade. Não. A rádio está sempre funcionando na cidade. Então, o senhorzinho que vai lá tirar leite, vai cuidar dos bichos de manhã, ele liga a rádio para se ocupar. A firma de calçado tem música dentro. Deixa eu te dar um. Eu tenho esse costume, tá? Ela é conhecida pelo chimarrão. Mas que só ela toma. E no Brasil, e é só ela que toma. Não, mas é só eu que tomo, tá? Lá no escritório é 2 chimarrão, tá? O meu, que eu não gosto que tome e demore para me entregar. E o da galera toda do escritório. E o da galera. Inclusive, a Andressa sempre fazia o meu chimarrão primeiro. A Andressa, que eu adoro, ela trabalhou comigo. A Andressa fazia, líder, fazer o teu, que eu sei que depois da confusão com esse chimarrão aí. Que eu já sabia. Então, agora me falta, Andressa, lá também. O nosso estado é um estado bem exigente e crítico. Tu acha... Muitos políticos falam, né? E eu quero saber de ti, que tu, que entende do assunto. O nosso estado, ele é dividido em esquerda e direita? Não. O centro, ele ainda é forte? 16 ele tem um pedaço da pizza? 16% extrema esquerda, 16% extrema direita, o resto é centrão. O MDB é o quê? É centrão. O PP é o quê? Direita, não extrema direita. É direita. Então, onde é que tá? Tá tudo aqui. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre é o recorte perfeito. Olha só. Porque ela colocou X números da esquerda, X números da direita, da extrema-direita, e o resto é tudo centro. Porque muitas pessoas falam, não, a eleição passada foi dividida entre extrema-direita e extrema-esquerda, quem é do centrão é muito difícil, muita gente ficou de fora. Ficou difícil, sim, ficou um pouco mais difícil. Por causa do cenário político nacional. Mas mesmo assim, vamos parar para pensar. Lá no município, lá de não sei da onde, Tupã-Seretã, não tem PT e PL disputando. Tem MDB e PP, tem PDT e PSDB. Não tem. Então, quando vai abrir a urna, abre os votos de todo o estado. Então, abre o centro. Claro que a gente tem pessoas fora da curva, como a gente vai ter na próxima eleição a nível de estado aqui. Vamos lá. Gessé Sangalli, PL. O cara saiu de vereador de Viamão, virou vereador de Porto Alegre, foi candidato a deputado, fez uma votação expressiva. É o vereador mais votado de Porto Alegre? O que tu me diz sobre ele? Deputado federal. Olha só se ele não quiser. A comandante Nádia. Comandante Nádia. Deputada estadual. Um beijo para a comandante Nádia. A comandante Nádia, ela só não foi deputada na última porque ela quis ser senadora, ocupar um espaço que ainda não era o espírito do tempo. Mas a equipe dela achou que era bom, que poderia ir, porque hoje ela estaria na Assembleia. E na próxima eleição ela vai estar... Eu tive uma conversa com ela em Brasília, depois de uma palestra, e ela falou do cenário, e eu não atendo a Nádia, nada a ver. Eu falei assim, viu, só não se mexe. A política não é quem acerta mais, é quem erra menos. Então não se mexe, não precisa se mexer.
O público dela tá ali, o eleitor dela tá ali, a pauta dela tá ali, a Maria da Penha dela e tudo. Ó, fazer propaganda pra Nádia também, sem trabalhar pra Nádia, né? Mas não é isso, é as pessoas... Ô, Nádia. Só um pouquinho. Não, mas é assim, é as pessoas, tu entendeu? É as pessoas que querem aquilo naquele momento. Ela construiu uma base forte. E ela tem uma base muito forte. Ela é uma mulher que ela tem discurso, posicionamento. E ela trabalha, tá? E ela trabalha. Mais uma vez, mesmo perfil do Zuco. Um arroz e feijão bem feito, com trabalho. Quem faz isso? Os Moraes, os Lara, tá? Não é no mérito de discussões. Os Moraes, os Lara, os Kovács, no nosso estado é isso. Quem trabalha bem, faz um arroz com feijão, consegue muito bem. Isis, quem foi a tua inspiração de tudo isso? Falei um negócio para o Alexandre, falei, uma das perguntas da Bárbara é quem foi a minha inspiração de tudo isso. Eu poderia muito bem dizer que o meu avô, que foi, né, claro, um ídolo, com 6 mandatos, 24 anos. Não me diga o Alexandre, que o Alexandre já está consumindo muito aqui o posicionamento impossível, da Isis. Impossível, impossível. Mas assim, a minha avó. A tua avó? A minha avó, a dona Lila, a dona Oswaldina de Azevedo Vargas. Por quê? A minha avó era quem dizia para o meu avô como era. Olha o mapeamento. Só. Isso aqui é assim, esse aqui não, esse aqui sim. E tem uma coisa do empreendedorismo que eu gosto e que converso com a tua pauta. Para mim, o empreendedor somos nós. Com que certeza. Todo dia a gente está ali. Eu sempre falo assim, quer ver uma pessoa que sabe fazer um negócio? Pega lá a tia que vende pão. Todo dia que ela tem que fabricar o pão dela, ela tem que pensar quanto que ela pagou a farinha, porque ela não compra em lote, que é um X valor. Todo dia ela precisa calcular novamente para saber se está valendo a pena ou não, porque ela está comprando a farinha no super. 3 pacotes, 4 pacotes para fazer o pãozinho dela para pegar o troco, tu entendeu? A minha avó sempre teve esse espírito de empreendedora. Então a primeira creche do bairro foi a minha avó. A minha avó casou, ela não teve uma vida de casado. Ela botou pensionistas que iam trabalhar na firma de calçado, então ela lavava, ela cozinhava. Eu sempre falo assim, eles dormiam na palha de milho e hoje tem assim, né, uma casa, uma estruturada, uma família e consegue... É uma construção É uma dela, construção dela, tu entendeu? O meu avô fala assim, quando ele conta, vai lá pro meu avô, ele vai te contar a história lá, porque o Alexandre e nós são muito parecidos, tá? O negócio vai dar certo, não tem como dar errado. Eu sempre tenho isso, a percepção, se tu faz a coisa certa, da maneira certa, justa, correta, o resultado vai vir de uma maneira ou de outra e vai ser um resultado positivo. Então a minha avó sempre teve isso e o meu avô nunca fez negócio sem ela. Era ela que decidia, era ela como ia ser feito, sempre foi ela. A mulher tem o tato, né? A mulher pega as coisas totalmente. No ar. Então, assim, por esse espírito de empreendedorismo, ela era a pessoa mais política, porque ela não se deixava envolver, então ela sempre foi racional. Eu trago isso, eu não me deixo envolver, eu não vou comprar a tua dor. Tu, enquanto candidato, eu não vou comprar a tua dor, porque eu preciso olhar o cenário e ver a melhor estratégia. Então eu não vou me envolver emocionalmente. Eu gosto do teu perfil, eu vou fazer o melhor que eu posso para ti, eu vou entregar um trabalho que eu quero resultado, mas emocionalmente eu não vou me envolver, porque ali tu pode ter um pega-ratão. Talvez no emocional eu vou estar participando da estratégia do outro, e é o outro que tem que participar da minha estratégia. Porque é isso que acontece com a equipe, né? A equipe tá ali. Vou te dar um exemplo de outra pessoa que eu acho que tem o mesmo perfil da minha avó, é tu. Sabe por quê, Bárbara? Porque eu me lembro na campanha, um dia só, que legal. Tu chegou lá, e tu passou o dia inteiro de salto, segurando bandeira numa esquina fazendo a tua campanha. De salto alto. De salto alto o dia todo numa esquina fazendo a campanha. A minha primeira campanha, meu pai era brisolista, doente, desde que nasceu. Ele veio para cá na era do Alceu Colares, tanto que o João Colares, o sobrinho do Alceu Colares, foi prefeito de Guaíba, ele estava junto. E ele dizia para mim, tu é uma patricinha, minha filha, tu vai sair do PDT, tu não vai fazer 30 votos. Na minha primeira campanha, eu fiz quase 200 votos. Imagina. De salto, e todo mundo falava, eu não vou votar nessa patricinha de salto, só que eu fui acostumada a andar de salto. Então, eu nunca tirei o salto. Então, essa característica é minha, do salto. E eu me lembro que tu tinha os apoiadores lá, né, que seguraram a tua bandeira, e daí eu me lembro que tu chegou, puta, que não quer trabalhar, que isso aqui tem que trabalhar. Eu pensei, mesma Isis, campanha de manhã, de tarde, de noite, aquela coisa. Mas nunca vou esquecer de salto. Eu ainda perguntei assim, mas tu tava assim, fazendo a bandeira? Claro, porque eu sou assim. E tu sabe que eu me aventurei nessa campanha, porque eu fiquei em Brasília, e eu tinha voltado para o Rio Grande do Sul fazia meses. Então, eu não vivia mais no Rio Grande do Sul há mais de 3 anos. Sim. Então, eu fui a louca, me enfiei na campanha, vamos voltar para o cenário, né?
Então, eu ainda tenho um projeto comigo, que é a continuação do meu pai ser o que ele não foi, porque meu pai criou 2 filhos sozinho, então ele tinha que pensar na estabilidade financeira, né? Então ele deixou muitas oportunidades escapar, mas ele sempre me botou à frente. Desde os 16 anos eu estava à frente e desde os 5 eu fazia campanha com ele. Mas é isso que eu falo, tu tem a mesma coisa que eu falo que eu admiro. O empreendedorismo dentro da gente, a liderança, é isso. Para nós é muito mais difícil. Com certeza. A gente tem que estar posicionado. Eu estava falando, dando uma palestra semana, eu falei, olha, vocês nunca vão me ver dando uma palestra de roupa justa. Eu estava um pouco acima do peso lá em Brasília, viu? Vamos perdoar, mas que eu achei que a minha roupa estava justa. Mandei para o meu, tá mais justo que a lei de Deus, essa minha roupa. Depois me arrependi. Mas por quê? Porque, Bárbara, esse é o nosso cenário, a gente tem que se adaptar. Então, se eu tiver uma roupa muito justa, o cara não vai olhar para mim, ele vai olhar para o meu corpo. E é isso que eu cuido. Então eu tava falando que ela falou, isso ia ser boa aquela dos carcerários lá, né? E nós mulheres que a gente vai ganhando o espaço, a gente tem que manter o respeito e a autoridade. Então, isso de se vestir sempre social e de salto sempre foi de mim. Tu nunca vai me ver mostrando o meu corpo ou em algo fútil. Sim. Porque eu tenho uma característica de uma construção de uma vida, assim como tu, né? Porque a gente pensa, né? Eu paro para pensar, tá, mas qual a imagem que eu quero passar? Eu quero ser conhecida pelo meu trabalho. Fora isso, eu não preciso ser reconhecida. E é mais difícil para nós, né? Porque a gente mais escuta no bastidor, sabe o que é? O caso da fulano que ciclano, que é aquele, que aquela outra. É uma realidade da política. Isso nunca ninguém vai dizer de nós, né? Isis, qual é o teu sonho pro futuro? Tranquilidade. Tranquilidade. Eu gosto da tranquilidade, eu gosto do meu espaço, eu gosto da minha vida, eu gosto da minha casa. A tua filha é linda. Eu sou mãe, modéstia à parte, né? Mas eu fiz uma coisa bem linda, que é aquela guria. E ela é, assim, muito parecida em alguns aspectos comigo. Ela é do mundo. Então a gente foi agora para Orlando, foi para Disney. Olha, e ela curtiu assim, ela tá pronta para voltar, inclusive. E eu queria a minha filha pro mundo. Isso aí. Essa é uma coisa que eu tenho assim, ela é muito despachada. Então, com essa, claro que como mãe a gente se culpa muito. Muitas mulheres vão se identificar com isso. Mas aí como é que fica? A culpa. A culpa, né? Porque eu não sou a mãe que eu estou na reunião do colégio, porque eu tenho uma outra reunião, porque eu tenho isso. E eu me culpo todos os dias por isso. Temos um programa aqui chamado Mãe Sem Culpa com a Daniele Jacobson. Viu? Daniele, já fizemos um corte seu isso, aqui. Isso, porque as mães se culpam. Quanto mais empreendedora, mais difícil é, porque a sociedade te cobra. Te cobra. Porque a minha mãe é uma que só porque não tá com a Ana hoje, porque não sei o que, não sei o que. Viu? Mas essa, eu escolhi... Eu preciso dar um futuro para ela. Mais ou menos isso. E aí e o filho é tão engraçado, porque quando eu separei na época da Ana, eu fui na psicóloga, fazer o acompanhamento, a separação, aquela coisa toda. E eu me lembro que a doutora Michele falou assim pra mim, que é psiquiatra, a doutora Michele falou assim, tá chorando por quê? Porque final de semana eu sei minha filha com 14 anos vai dizer, fica com a mãe aqui, vamos assistir um filme, ela vai dizer, tô indo, viu, Bárbara? Minha filha tá com 13. Ela já faz isso hoje, tá? Já faz. Ela tem uma agenda super lotada do inglês, do vôlei, da nananana, a vida dela segue. Então eu aprendi a me adaptar nisso e entender que essa é a nossa realidade. Então a gente está super bem. Isis, deixa uma palavra de motivação para o pessoal que está nos assistindo. Vamos lá. Principalmente para os políticos que estão nos assistindo. É que o político, né? Eu gosto mais da assessoria, porque o político ele constrói então leve para assessoria. Eu acredito que todo mundo pode fazer o que quer fazer. Então, na minha percepção quanto a profissional,
eu coloco um conteúdo gratuito, falando sobre gabinete, sobre prefeitura, sobre campanha. Eu ensino para vocês tudo dentro da minha rede social, desde o momento que tu vai escolher o partido, calcular o coeficiente, olhar as regras, o que pode, o que não pode, depois a estruturação do teu gabinete, tudo isso gratuitamente. Sabe por quê? Porque lá atrás eu vi que as pessoas precisavam dessa ajuda. E essa era a minha missão de vida, esse era o meu dever. A primeira coisa que a gente tem que fazer, Bárbara, é servir as pessoas. Isso aí. E eu entendo que com o meu trabalho hoje eu consigo fazer isso, tanto que eu te falei. E tu tá construindo o teu legado, né? Tu entendeu? É uma coisa que te faz bem. Pra mim me faz bem, vou falar bem a verdade. Eu sempre falo assim, me dê uma palestra pra fazer. Eu gosto de dividir. Eu não sei mais do que ninguém. Mas eu vou aprender tanto com aquelas pessoas porque a tua realidade não é a minha. Então talvez eu vou te falar uma coisa aqui que não vai combinar. Mas me dá uma palestra, deixa eu ver o que eu posso contribuir contigo. E eu palestro, e o Alexandre e os guri ficam bravos, porque a vou 10 pessoas. E 10, nós temos 150. Eu comecei com 2. Com 2. Eu vou palestrar para quem quer ouvir, para quem quer aprender. Se essa pessoa está disponível nesse dia para aprender, eu vou dar o que eu tenho para dar para ela. É servir. É servir. Né? Eu quero políticas públicas boas, eu quero um assessor que sabe escrever um bom projeto de lei, eu quero um político que saiba, que entenda como funciona, que ele possa ajudar a comunidade dele, porque eu sou neta de um vereador que lutou pela sua comunidade e luta até hoje. Então é isso que eu quero. Eu tenho uma filha de 13 anos que eu quero que ela viva no Brasil. Que eu quero que ela não vá para fora. Que não vá para fora, que eu tô sentindo que é isso que a Ana Clara quer. Mas ela precisa ter qualidade de vida aqui, precisa ter segurança, precisa ter educação, precisa ter oportunidade aqui. Então é isso, é sobre servir as pessoas. E essa foi mais uma Líderes Futuristas, mais um case de sucesso presente aqui no nosso programa. Eu queria fazer o meu agradecimento à FAMURS, que na última semana trocou o presidente para a primeira mulher eleita, né, Isis? Isso, a primeira mulher eleita. Adriane Perim, uma prefeita, primeira mulher na história da FAMURS, né? Na história da FAMURS, uma mulher progressista, né, inclusive. E ela logo estará aqui conosco. E o Marcelo, o ex-presidente da FAMURS, o que sai do mandato para ela entrar, na próxima semana estará aqui contando o trabalho que ele fez na FAMURS. Isis, muito honra te receber aqui no Líderes Futuristas. Eu deixo o programa aqui de portas abertas para ti. Amiga, eu quero te agradecer, viu, por ter me convidado para vir. Quando tu me mandou mensagem, falei, claro que eu vou, é óbvio que eu vou. Eu adoro a Bárbara, aquilo que eu falei, né? A minha admiração por toda a tua história, pela caminhada que a gente não é fácil. Que bom, né? Duas sagitarianas não tem como ser. Quando a gente se encontra, é um furdunço, né? Todo mundo sabe que a gente está juntas. Muito obrigado, viu? É um prazer. Estou sempre disponível para estar aqui. Muito obrigada. E esse foi mais um Líderes Futuristas.